Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 13, 44 ao 52. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede, que jogada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo, então, 13 de Mateus, é o final das parábolas, né, do discurso das parábolas. Interessante que Jesus, então, conclui com essas três parábolas aí, quatro praticamente, né? E nelas nós podemos também, se a gente for aprofundar e estudar, a gente vai ver ali um pouco do contexto das comunidades que sofriam nessa época, mais ou menos nos anos 80 ali, depois de Jesus, quando Mateus escreve, então, esse evangelho. É uma situação em que as comunidades, talvez comunidades pequenas, sofriam muito pela opressão, pela perseguição do judaísmo e de todas as situações da época deles. E também, às vezes, né, porque existia ali naquele tempo também uma mentalidade, muitas pessoas pensando que a volta de Jesus era iminente, que era poucos anos, que era pouco tempo e Jesus logo iria voltar, né? Hoje a gente percebe assim que é a qualquer momento, a qualquer dia, mas que o tempo de Deus ele é extremamente diferente daquilo que nós pensamos e imaginamos. E aí nós vimos então alguns contrastes também entre aquilo que Jesus ensina. Começa falando então do tesouro que é encontrado por uma pessoa. Então aí tesouro é encontrado significa uma gratuidade, né? O reino de Deus ele vem de certa forma de forma grátis, né? Ao contrário, aquele comerciante que procura pérolas precisa ter um empenho para achá-lo. Então aí há uma certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que o reino de Deus ele é gratuito, ele é acessível a todos, é preciso também haver um certo esforço para encontrá-lo. Então, digamos assim, ele é gratuito, mas custa tudo o que temos. É grátis, mas não é barato, né? Olhando para essas duas comparações ali, duas pequenas parábolas. É algo que vem de forma grátis, que Deus dispõe para nós, que Deus disponibiliza o acesso a nós, mas que nós devemos ter todo um empenho para encontrá-lo, sempre entendo assim pelas adversidades do mundo, por tudo aquilo que nós vemos, que nós cremos, que nós acreditamos, que nós queremos muitas vezes, ou que o mundo nos oferece, que o mundo também tenta nos atrair, né? Depois vem então a parábola da pesca, da rede, dos pescadores, né? Naquela comunidade, naquele tempo, para eles, para aquele povo ali, também era algo bem concreto a realidade da pesca. E eles não tinham, quando lançavam a rede ao mar, hoje mesmo, né? Você não tem controle daquilo que a tua rede pega. Então você tem que pescar, enche a rede, traz, vem para a margem, você e teus companheiros, teus ajudantes vão separar o que presta e o que não presta. E aí Jesus faz essa analogia com o fim dos tempos, bem interessante e bem prática para eles e para nós também, né? E por último, Jesus ainda vai citar então as coisas novas e velhas que são tiradas dentro de um tesouro, né? Dentro de um baú. Então, para verificar e para dizer, né, que os seus discípulos são aqueles que aceitam o novo e aqueles que não aceitam Jesus preferem ficar com aquilo que é tradicional, que é antigo. E na realidade Jesus diz que ele não abandona também o Antigo Testamento, a lei, ele apenas aperfeiçoa.
olhando para uma outra analogia presente, quem sabe hoje poderíamos entender aquele que não quer aceitar a novidade de Jesus, do Evangelho, a simplicidade, a abertura, é alguém que, digamos assim, se senta em cima da lei, em cima dos fatos, em cima de algo assim, e fica até utilizando isso para a sua comodidade, para a sua posição, e não quer aderir, não quer se abrir a nenhuma novidade, a nenhuma coisa diferente. Então, no sentido do Evangelho, no sentido daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus prega para nós, é essa abertura. Muitas vezes podemos nos sentar em cima das comodidades e não permitir que o Evangelho nos questione, que o Evangelho nos incomode diante dos fatos e das situações presentes na nossa vida, ao nosso redor, na nossa comunidade, no nosso mundo. Então, que essas parábolas de Jesus aí nos ajudem hoje a refletir que o Evangelho, que nós permitamos que o Evangelho nos incomode nesse dia, para que a gente reflita e melhore a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. Deus abençoe e ilumine você, um ótimo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.